Olá, sejam muito bem-vindos ao ano de 2024. Feliz Ano Novo! Esse é o primeiro episódio do ano do Musculatura Espiritual e eu quero agradecer imensamente a presença, dos ouvintes, os feedbacks que vocês enviam. Eu fico muito, muito, muito feliz e realizada em gravar os episódios, em trazer os convidados. Então, desejo que seja mais um ano repleto de muita expansão da consciência, compartilhamento de experiências, vivências e falando em compartilhar. Este é o meu presente para vocês, para esse começo de ano, trazer um pouquinho do que eu sei, porque isso é uma sabedoria ancestral sobre o Kybalion e as 7 leis herméticas. Eu decidi iniciar o ano com essa série de episódios sobre esses ensinamentos das leis herméticas que eu aprendi através do livro Kybalion. E por que isso? Porque depois que eu estudei o livro, eu comecei a compreender e aplicar essas leis na minha vida, e isso me trouxe bastante ajuda prática para navegar a vida, além de uma imensa transformação e expansão da minha própria consciência. É um livro super fininho, porém ele é muito denso de conhecimento. Na minha experiência, não é um livro para você pegar e fazer uma simples leitura, mas sim para ser estudado. E o livro Kybalion é uma obra realmente sagrada, o livro foi publicado pela primeira vez em 1908 e foi escrito sobre o nome fictício de 3 iniciados. Ele traz os princípios da filosofia hermética, baseado nas antigas tradições do Egito e da Grécia. Apesar do autor ser anônimo, o livro ele foi atribuído a Hermes Trismegisto. E se você ainda não ouviu falar nesse nome, ou se você já ouviu e falou, gente, o que é isso? Hermes o quê? E não sabe exatamente do que se trata, Hermes Trismegisto é uma figura legendária que tem a sua origem na fusão de 2 deidades, o deus grego Hermes, o mensageiro dos deuses, e ele é associado à comunicação, e o deus egípcio Thoth, não sei falar direito, considerado deus da sabedoria, da escrita e da magia. Uau! Então imagina só a fusão dessas 2 figuras que resultou na tradição hermética, que engloba uma série de ensinamentos esotéricos, filosofias, muito poderoso. Se a gente pensar em comunicação, em sabedoria, em magia, escrita, em mensageiros, é muito incrível. E o Kybalion, ele apresenta uma série de princípios fundamentais dessa filosofia hermética, que se acredita que esses princípios eles foram transmitidos por Hermes ao longo de muito, muito tempo. Muitos até acreditam que ele é o pai e foi quem fundou a filosofia hermética. Porém, existe dúvida também se ele realmente existiu ou se ele é uma consciência muito elevada, Então, assim, quando você começa a estudar, você lê vários registros. Mas do que se trata o livro, O que são esses princípios? Os princípios do livro, eles incluem essas conhecidas 7 leis herméticas, que também são conhecidas como 7 leis universais, que abordam os conceitos como mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. É um livro, como eu já falei, ele é bem curtinho, são somente 126 páginas, mas ele é muito, muito denso. Então eu vou estar trazendo ao longo dos próximos dias episódios dedicados para cada uma dessas 7 leis, ok? E então, assim, voltando aqui, a ligação entre Hermes Trismegisto e o Kybalion, ela é simbólica e mitológica também, representando essa transmissão de conhecimentos herméticos ao longo da história, ao longo dos anos. E essas 7 leis, quando elas são compreendidas e aplicadas, elas podem mudar completamente o funcionamento da sua vida. Então, realmente, assim, é como se fosse um GPS para navegar
essa vida aqui, que a gente tem na terceira dimensão. Então, tem as leis. E uma lei é uma lei, é uma lei. Existe a lei da gravidade, isso é uma lei, você não tem como mudar, né? Então, se você compreende, aplica e navega essas leis, a vida fica muito mais leve, com muito mais sabedoria. E quem fala muito também sobre o Kybalion é a filósofa e a professora Lúcia Helena Galvão. Ela é muito, muito conhecida através do compartilhamento, da clareza que ela traz do trabalho dela nessa área da filosofia hermética. Então, você tem muitos vídeos dela no YouTube. Inclusive, ela até tem um livro que traz de uma forma muito clara os ensinamentos do livro Kybalion. Então, ela escreveu esse livro, que foi uma compilação de diversas aulas que ela deu através da Nova Acrópole, né? Ela é professora de filosofia e, enfim, é uma pessoa assim que quem não conhece, nunca ouviu falar na Lúcia Helena Galvão, eu recomendo imensamente começar a acompanhar o trabalho dela, assistir às aulas dela. Assim, cada vez que eu assisto eu fico assim babando. A sensação é que ela está canalizando informação de um plano muito superior, muito elevado o tempo todo, e ela traz isso de uma forma muito, muito clara. A vontade assim de você pegar um caderno e falar assim, você ficar pausando ali e anotando tudo que ela fala, é muito fantástico. E qual é o princípio básico, assim, né? Então, assim, no Kybalion a gente vai falar sobre essas 7 leis, porém, o livro ele ensina um princípio básico, que é que o universo ele é mental e a nossa mente é a força criativa fundamental que permeia, navega por todos os planos da existência. E existe também o princípio da correspondência, que é um dos 7 princípios herméticos ou leis herméticas, que destaca que há uma correspondência entre os planos mental, espiritual e material. Eu vou falar mais sobre esses conceitos, né? Voltando aqui, então, o universo mental, ele fala que o todo é mente. O universo ele é mental. Isso significa que a mente é a essência de tudo que existe. Então, o universo é uma criação mental. E em relação aos planos de manifestação, que é relacionado com essa lei, com esse princípio da correspondência, o livro explica que o universo ele é composto por diferentes planos de manifestação, cada plano vibrando numa frequência específica. E o que são esses planos? Ele traz 3 planos principais, que é o plano mental, o espiritual e o material. Então a vida ela seria como uma escada de espiritualização das nossas vibrações, até chegarmos ao todo, que é a fonte, né? Enfim, você pode chamar de, né, o livro chama de todo, mas Deus, Criador, universo, assim, tudo que há, né? essa inteligência suprema. E aí, de acordo com essa escada, a gente evolui até a matéria mais densa, na manifestação aqui do universo. E agora, então aqui estamos, e agora é o momento de subir a escada, de evoluir, ou seja, de se desapegar cada vez mais da matéria e se envolver, se impregnar cada vez mais do espírito. Isso não quer dizer que é para a gente negligenciar a matéria, mas sim não se identificar com ela, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência temporariamente humana. Então a matéria ela é necessária para fazer com que a gente evolua, para te fazer evoluir, integrando o mundo físico com o mundo espiritual e com isso transcender o ego, a personalidade. E ainda sobre essa correspondência, né, que é a segunda lei, o segundo princípio, a gente vai ter um episódio dedicado. Ele fala aqui, então, que ele enfatiza, de fato, que existe uma correspondência, uma ligação entre esses diferentes planos. Então, eles não estão separados, eles meio que estão interligados, tem uma correspondência entre eles. Tá? Um exemplo, assim, os eventos que acontecem no plano mental,
eles vão ter um impacto, eles vão ter uma correspondência com o plano espiritual, com o plano material físico, né? Então a mente, ela atua como um agente criativo, que dá forma à realidade em todos os planos. Já ouviu falar aquela coisa assim, olha, você cria a sua realidade, né? Vem deste princípio. E então os nossos pensamentos, as nossas ideias, eles se originam no plano mental e eventualmente se manifestam nos planos mais densos, que é o plano da matéria, o plano físico. E aí vão ter várias outras explicações para cada uma. Eu vou trazer assim como que você se aplica cada uma desses princípios, né? Desses 7 princípios no dia a dia, no seu cotidiano, porque não adianta a gente só ficar na teoria, a gente precisa trazer para a prática. E todos esse entendimento desses conceitos do Kybalion, eles vão fornecer uma base para você explorar e começar a observar essa interconexão entre a mente e a realidade, em diversos aspectos, trazendo dessa forma uma abordagem muito mais consciente e intencional para a vida. E quais são essas 7 leis herméticas, os 7 princípios? Vamos lá. Primeiro, princípio do mentalismo. Segundo, princípio da correspondência. Terceiro, princípio da vibração. Quarto, princípio da polaridade. Quinto, princípio do ritmo. Sexto, princípio da causa e efeito. E sétimo e último, princípio do gênero. O livro também fala muito sobre a transmutação mental, que é um assunto, um tema que eu já falo há muito tempo, assim, já fiz muita coisa, muitas postagens no Instagram sobre a transmutação mental, como fazer, o que é. E é meio que a chavezinha ali do livro, que uma vez que você está navegando, compreendendo e atuando em cima desses princípios e leis, como se fosse assim, o ingrediente que vai te fazer ir de um princípio para o outro e navegar, integrar todos eles, vai ser a transmutação mental. Então, esse é um resumo, bem curtinho. Então, amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre o primeiro princípio hermético, que é o princípio do mentalismo. Então, em breve voltaremos e desejo aí um primeiro dia do ano repleto de muita consciência, muita presença, muito amor, muito orai e vigiai, para que a gente possa realmente estar não dominando no sentido assim do ego, no sentido negativo, mas muito ciente do poder da nossa mente, né? Como ela é realmente um instrumento que a gente usa para criar a nossa realidade aqui nessa dimensão. Então, até breve, até amanhã.